Eita, coisa boa é estar aqui com vocês para a gente dar o pontapé inicial no nosso curso de redação para CETESB, um curso bem, digamos assim, regionalizado, localizado em São Paulo, e a banca organizadora é nada mais, nada menos do que a FCC. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho, vamos entrar em algumas características importantes. Esta aula aqui é a nossa aula demonstrativa, é a nossa aula 00 do curso, que fica no canal do YouTube para que mais alunos possam conhecer a nossa metodologia. E também já está na área do aluno. Bem, senhoras e senhores, se vocês estão chegando neste exato momento aqui no canal, façam a gentileza de se inscrever aqui no canal do YouTube. Ó, tem um botãozinho bonitinho chamado inscrever-se, aperta nele, deixa o seu likezão no vídeo, porque isso nos ajuda a crescer cada vez mais. Temos também a ferramenta do Telegram, na qual eu coloco conteúdos diários, e também o charmoso Instagram, @Prof. Rafael Reis. Chega junto no Instagram, porque todos os dias tem conteúdos direcionados, né, para redação e para atualidades. Bem, o que nós vamos aprender nesta aula? E olha que é uma aula somente demonstrativa, tem coisa pra caramba. Nós vamos compreender as principais informações que estão no edital da CETESB, nós vamos conversar sobre as principais características da FCC, aquilo que realmente importa, aquilo que você precisa fazer para tirar a nota máxima ou ficar bem próximo dela. Vou dar dicas de estudo eficiente, é isso mesmo, tem que saber estudar redação, não basta estudar, tem que saber como. Vou comentar alguns temas aqui que a FCC cobrou nos concursos anteriores. Vamos fazer a análise de uma redação aqui, nota 10, para você ver como é que o aluno organizou as ideias e assim já te inspirar a começar aqui no curso. E vou detalhar o cronograma, né, passo a passo aqui de tudo que você terá no curso de redação para CETESB, beleza? Então, meus amigos, vamos lá. A banca FCC é uma banca muito tradicional no mundo dos concursos, né? Organiza aí sempre concursos de altíssimo nível. Ela, a banca Sebrasp, são as do FGV, são as bancas mais tradicionais. E a FCC é considerada a banca mais difícil no que se refere à prova discursiva, à prova de redação. E por que isso? Porque ela tem particularidades. A gente já começa aqui conversando um pouquinho sobre as características da Fundação Carlos Chagas. Desde a proposta até a correção, ela é muito diferentona. Então, só para vocês terem uma ideia, as propostas, 99% delas, versam sobre temas abstratos, que a gente chamaria aqui de temas filosóficos. Pode parecer uma bobeira, mas é diferente de temas de atualidades. Por exemplo, vamos supor que a banca Sebrasp cobre o tema sobre violência contra as mulheres. O tema seria esse na Sebrasp: violência contra as mulheres ou violência doméstica. Já na FCC, com uma característica mais abstrata, mais filosófica, seria algo assim: a objetificação do corpo da mulher. Veja, muda completamente, né? Uma solicitação que exige uma complexidade maior do pensamento. O texto motivador da FCC também é bem diferente. Na maioria das vezes, ela utiliza um único texto motivador e um único texto motivador com um parágrafo, tá? Agora, há alguns concursos que ela colocou mais, colocou 2, 3, mas de regra, 90% dos certames é um texto motivador, um parágrafo. Isso não quer dizer que vai facilitar a sua vida, quer dizer que vai exigir uma capacidade mais analítica, sabe por quê? Esse texto motivador, ele vai estar com uma pegada também mais abstrata. E para a gente compreender esse tema, a gente precisa ler com muita atenção o texto motivador, marcar as palavras-chave, realizar perguntas importantes mentalmente, lembra lá da maêutica socrática, para você conseguir extrair uma compreensão e a partir dali estruturar a sua redação. E tem um outro fator também de dificuldade, né, nesse momento, que nem sempre a FCC coloca o tema da redação. Ou seja, é compreender o texto motivador e a partir dali conseguir montar uma essência, conseguir montar um posicionamento. Raríssimas vezes também
ela coloca explicitamente o tema. Então, só nisso, a gente já vê que ela tem diferenças. Agora, quando a gente olha também para os critérios, né, lá o conteúdo, estrutura, expressão que eu vou detalhar daqui a pouquinho, ela também dá uma ênfase muito grande ao conteúdo e exige um conteúdo diferenciado, um conteúdo mais crítico, um conteúdo próximo ao que é produzido em termos de conhecimento científico, que é o mundo acadêmico. Então ela não quer qualquer coisinha, ela não quer qualquer coisinha coerente, ela quer sim uma coerência, mas com um pensamento mais rebuscado. Por isso que a gente trabalha muito no nosso curso aqui, uma pegada filosófica, uma pegada sociológica, para dar essa fundamentação, para dar esse repertório ao aluno, beleza? Então a FCC tem essas particularidades. E ela pesa muito a mão mesmo, em alguns momentos até de forma totalmente injusta. Já vi isso, né? Comparando provas, comparando recursos que a gente faz aqui no momento, né, de solicitar uma majoração, a gente vê que ela é injusta em algumas possibilidades. Então, a partir disso, a gente precisa compreender essa lógica para realizar a redação mais perfeita possível que você consiga fazer para chegar próximo dessa nota máxima ou até mesmo na nota máxima. Eu coloquei aqui provavelmente 10 pontos, mas é porque eu esqueci de apagar o provavelmente, porque isso aqui eu peguei um slide de um concurso anterior que ainda estava no pré-edital. Mas são 10 pontos, tá? Vale 10 pontos a sua redação e o gênero cobrado é o dissertativo argumentativo. Mas o que será que é esse negócio de dissertativo argumentativo? É o seguinte, pessoal, não tem mistério nisso aqui não. Dissertar é trazer informações sobre alguma coisa. Argumentar é você, além de trazer essas informações sobre alguma coisa, organizar essas informações de forma a defender um ponto de vista. Tecnicamente, a gente chama isso na redação de tese, de posicionamento, que fica lá na introdução. Então, eu vou ter que montar uma tese, um posicionamento na introdução, e depois eu vou precisar defender esse posicionamento por meio de 2 argumentos diferentes, que vão montar os parágrafos de desenvolvimento. E por último, na conclusão, eu retomo meu posicionamento e faço uma consideração final. Então, esse gênero dissertativo argumentativo, ele também tem uma estrutura apropriada, uma estrutura específica que o aluno precisa ter atenção para conseguir desenvolver uma boa produção textual. E o assunto, eu já até adiantei isso aqui, é um assunto de interesse geral, e quando a banca coloca interesse geral, é esses temas mais abstratos, né? Mais filosóficos, beleza? Um outro ponto eu não coloquei aqui, mas é interessante reforçar com o aluno, desde esta aula 00, né? É que ele precisa ter uma letra legível. Prof, mas a minha letra é feia. Veja só, letra feia é diferente, letra bonita também. A banca não está preocupada se você tem uma letra feia ou se você tem uma letra bonita. Ela só quer ler o seu texto. Ela quer ter condições de ler o seu texto. Se ela fizer isso, excelente, está valendo. Então, se a sua letra for muito ruim, se a sua letra for algo que dificulta as pessoas, né, uma leitura fluida, já vai lá na papelaria, compra um caderninho de caligrafia e começa a treinar a sua grafia. Bem, aqueles 10 pontos que eu falei para vocês, eles são distribuídos da seguinte maneira: 4 pontos para conteúdo, 3 pontos para estrutura e 3 pontos para expressão. Veja que a banca acaba dando um peso para o conteúdo. E lembrando que os critérios, todos eles, são corrigidos de maneira holística. O que quer dizer isso? De maneira integral. Ela não é estanque igual nas outras bancas. Então aqui, às vezes, quando o aluno tem algum problema na estrutura, ele pode ter descontos no conteúdo. Às vezes, quando ele tem descontos no conteúdo, ele também pode ser descontado em estrutura, né? Então, o aluno fica, às vezes, sem saber por que perdeu pontos, porque a banca avalia isso. Ó, aqui houve um erro de conteúdo, mas interfere na estrutura. Aí perde ponto na estrutura. Aqui houve um erro de estrutura, mas isso também impacta no conteúdo. Aí tira pontos lá. E o mínimo de 20 linhas, máximo de 30 linhas. O que você vai fazer a partir desse exato momento? Você vai começar a treinar as suas redações com no mínimo 25 linhas.
Ué, prof. Rafa, mas você está inventando moda, porque lá no edital está explícito, no mínimo 20 linhas. Olha, é uma pegadinha. Sabe por que é uma pegadinha? Porque com menos de 25 linhas, você não consegue dar conta dessa estrutura de introdução, 2 argumentos e uma conclusão, né? Vai ficar ruim, vai ficar faltando conteúdo. A gente tem que chegar lá no dia da prova para mostrar que tem conteúdo, que você estudou com a equipe mago da redação, que não é só um rostinho bonito no dia da prova. Então, a partir desse momento, sempre quando você for treinar aqui no curso, no mínimo 25 linhas. E quando você for treinar em casa mesmo que não sejam as redações enviadas para o curso, vai treinar também com no mínimo 25 e, obviamente, com no máximo 30. Agora nós vamos analisar aqui uma redação. Eu falei que eu ia comentar também temas já cobrados pela banca, tá? Se você for lá no meu site agora, www.magodaredação.com.br e for no menu materiais gratuitos, vai ter um arquivo lá que chama e-book 70 temas já cobrados pela FCC. Então você consegue ter um panorama de quase todos os temas já cobrados pela banca. E eu ia destacar os últimos, né? Nós tivemos aí no TRT 21 temas relacionados ao mundo do trabalho, acertei esses temas na revisão de véspera, né? Aliás, no curso de revisão. E também nós vamos destacar os temas que foram cobrados no TRT 12 de Santa Catarina, que foi sobre a liberdade do humor, os limites do humor, na verdade, né? Pedir algo assim, limites do humor, e também a velocidade das informações e como que elas impactam na nossa percepção dos critérios de verdade e falsidade, pegando ali a questão das fake news. Então veja só, num primeiro exemplo, os limites do humor, a banca quer saber se um humor tem que ser censurado, se sim, por quê? Aí você encontraria 2 argumentos para defender, ou se você acha que o humor não deveria ser censurado, 2 argumentos que defendessem isso também. O outro tema, sobre a velocidade das informações, impactos nos critérios, a gente poderia trabalhar a ideia de que como o mundo está cada vez mais rápido, né, o tempo cada vez mais rápido, as pessoas não têm a capacidade de assimilar as informações e de analisá-las criticamente, o que proporciona, por exemplo, flexibilidade nesses critérios de verdade e falsidade, reproduzindo fake news. Então veja, são temas até de atualidades, mas propostos de uma maneira diferente, de uma maneira mais abstrata, né? E os temas que caíram no TRT 21 foram até temas mais sociológicos, né? O trabalho decente, para a gente refletir sobre a precarização do mundo do trabalho. Então, vai mais ou menos por esse lado aí. E aí eu trouxe aqui a redação do menino Giovanni Eco, nome de gente chique, né? Tirou 10, mandou bem pra caramba no concurso do TRT 12. Neste concurso do TRT 12, até este momento, nós tivemos 6 alunos com a nota máxima, né, e dezenas de alunos com notas excelentes. Eu falo que até o momento porque sempre surge um aluno perdido que esqueceu de avisar, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna falando, né, que tinha tirado nota 10 e me mandou lá para o e-mail. Ainda vou gravar, né, a análise desta redação. Pois bem, o tema foi esse aqui, ó. TRT 12, tá? Então, chegou lá o texto motivador, veja, é um texto motivador com um parágrafo, igual eu expliquei anteriormente. Quando nos empolgamos demais com a quantidade e com a velocidade das informações multiplicadas pelos meios digitais, arriscamos-nos a perder os critérios que nos permitam distinguir as falsas das verdadeiras. Então, aqui ela está trabalhando uma causa e uma consequência, né? Muita informação, velocidade dessa informação que chega, a gente às vezes não consegue ter uma clareza do que é verdade ou não. Então a gente está falando aqui, ela não citou, mas a gente está falando aqui de fake news, de notícias falsas. Vamos ver como que o Giovanni Eco fez? Pode ter certeza que ele usou 4 parágrafos, e eu vou aprofundar isso com vocês na aula de estrutura, que é a próxima aula do curso, tá? Bem detalhado mesmo, com vários exemplos, né, explicando o que são os repertórios, mas aqui é só para você já ter um gostinho, para você já ir para a próxima aula com algumas informações importantes. Então, um parágrafo para a introdução,
2 parágrafos para o desenvolvimento e mais um para a conclusão. Prof, como é que eu poderia dividir as linhas? Não existe uma regra, né? Assim, isso aqui é uma regra. Não. Mas uma boa divisão é o seguinte, introdução e conclusão, mais ou menos 5 linhas. Tem que ser parágrafos mais objetivos. E os parágrafos argumentativos, necessariamente, eles precisam ficar maiores do que introdução e conclusão. Então a gente marca aí de 6 a 10 linhas. Assim você consegue, né, ultrapassar as 25 e até chegar às 30. E só de bater aqui o olho, visualmente falando, né, você vê que o Giovanni atendeu isso. Ó, introdução e conclusão mais objetivo e os 2 parágrafos argumentativos mais robustos. A letra está legível, mesmo perdendo aqui a resolução, porque eu tirei, né? Você pega lá o PDF que o aluno manda, que ele já baixou da banca, faz um recorte, manda para o PowerPoint, do PowerPoint manda aqui para a mesa digitalizadora, acaba perdendo qualidade na resolução. Mas, não vai nos impedir de ler nem de analisar. E ele deu espaçamento para iniciar os parágrafos, é só olhar aqui, espaçamento para iniciar os parágrafos. Aqui na margem direita, ele não ultrapassou a margem direita em nenhum momento. Quando foi necessário, aplicou as regras de translineação silábica, que a professora Jaque vai ensinar para vocês ao longo do curso. Daqui a pouquinho eu vou detalhar o cronograma. Então vamos para o que interessa. Vamos ler a redação dele aqui para ver como é que ele fez. Vamos lá. De acordo com Manuel Castells, então já começa com uma citação, vive-se atualmente uma era digital, a qual é caracterizada por um fluxo imenso de informação nos meios eletrônicos. Então, ele já está atendendo as palavras-chave que estão lá no texto motivador. E aqui ele apresentou o tema, contextualizou o tema. Agora ele vai montar a tese, o posicionamento. Essa rede comunicacional, todavia, tornou-se repleto de informações falsas. Ó o problema. Ora impulsionada pelos interesses dos envolvidos, ora pela falta de análise crítica dos receptores. Então, ao longo do desenvolvimento, ao longo do parágrafo argumentativo, o Giovanni vai ter que desenvolver essas 2 ideias aqui que ele prometeu, que eu chamo lá no curso de tese binária. Pode ficar tranquilo, o nome é meio assustador, tese binária, né? Mas eu vou explicar detalhadamente lá na aula de estrutura. Em primeira análise, observa-se que parte das fake news que circulam nos meios de comunicação cumpre propósitos específicos de seus emissores mediante a utilização de argumentos falaciosos. Então veja, ele desdobra essa primeira ideia prometida. Agora ele vai ter que defender. Ele só desdobrou o argumento. Agora ele vai ter que defender esse argumento. Nesse contexto, Noam Chomsky, que aí já vem aqui com o pé na porta, cita aqui um filósofo, um linguista norte-americano, leciona acerca da pós-verdade, que passou a ser invocada para tentar justificar as falhas do sistema econômico neoliberal. Veja, ele explica o que é o conceito. E agora ele vai dar um exemplo concreto, mais um repertório. Exemplo desse fenômeno são as narrativas de grupos políticos norte-americanos e europeus, os quais acenam que os imigrantes seriam os responsáveis pela violência e pelo desemprego em seus países. Ainda há que se considerar o intento lucrativo na parte das Big Techs, haja vista que, segundo o Instituto Mitchell, ele traz mais informações, dados, de um instituto. Notícias falsas propagam-se com 6 vezes mais abrangência e 70 vezes mais velocidade no Twitter, em comparação com informações verdadeiras. Então aqui o Giovanni trabalhou um conceito e 2 exemplos concretos. Ou seja, ele conseguiu defender a primeira parte do ponto de vista dele, a primeira parte da tese. Agora nós vamos para o terceiro parágrafo para ver se ele vai cumprir com a segunda parte. Ademais, esse fluxo de desinformação é estimulado pela carência do senso crítico. Desdobrou o tópico prometido. Nesse sentido, Byung-Chul Han, o argumento de autoridade, afirma que no cenário da infocracia, o conceito que ele está trazendo aqui para a redação, o desafio posto é o de verificar a fidedignidade das informações recebidas. Então ele explica o conceito. Essa constatação torna-se agravada pela forma com que os usuários das redes sociais interagem com os influenciadores digitais,
elevando estes ao patamar de detentores da verdade. Então, ele está dando um exemplo da realidade concreta, os influenciadores, né? Que vão impactar nessa noção de verdade, deixando de promover uma reflexão sobre seus conteúdos, tal qual a sociedade do espetáculo descrita por Guy Debord. Aqui, a banca poderia ter dado uma penalizadinha de leve no Giovanni. Por quê? Ele cita o Guy Debord, mas ele não deu uma explicada. Ah, não, ele vai dar uma explicada. Eu que estou cometendo uma falha. Sabe por quê? Olha aqui o conectivo de retomada. Ó. Esse fenômeno, né, o espetáculo da sociedade, mas vamos supor, até para fins pedagógicos aqui, se ele tivesse parado por ali, provavelmente a banca tiraria 0,25 em conteúdo, porque teria uma quebra de coerência. Ele não explicou, ele só citou por citar. E aí, citar por citar, não daria certo. Mas o Giovanni foi mais inteligente que o Prof. Rafa. Por quê? E ele retomou, ele usou aqui não pronome de retomada, uma anáfora. Então ele vem aqui e coloca assim: esse fenômeno é potencializado ainda pelo viés da confirmação. Deixa eu só apagar isso aqui. Estudado pela economia comportamental e que consiste em atribuir maior credibilidade àquilo que coincide com as próprias opiniões. Então ele deu a explicada que faltava. E agora vai para a conclusão. Portanto, depreende-se que a propagação de informações falsas relaciona-se aos interesses dos emissores e das big techs, bem como a falta de senso crítico dos receptores. Então, ó, ele retoma aqui o tema e retoma também as ideias centrais dos parágrafos argumentativos. E por último, ó, uma consideração, destaca-se, por fim, a importância das agências de checagem de notícias e de portais como Fato ou Fake do G1. Então, ele amarra ali, ele fecha a conclusão dele, né? Fecha a conclusão dele com uma consideração final. É esse tipo de redação aqui que você vai sair do curso do Prof. Rafa com a capacidade, em plenas condições de fazer, assim como o Giovanni e tantos outros, buscar a nota máxima ou ficar bem próximo dela, porque eu não tenho a menor dúvida que uma nota excelente na FCC vai fazer com que você chegue lá na frente, fique entre os primeiros. Bem, como estudar a redação? Então, a gente precisa agora entender como estudar redação. Nós vamos fazer o seguinte: da mesma forma que você estuda matemática, raciocínio lógico, língua portuguesa, a redação precisa ser encarada como uma disciplina. E aí, a partir desse momento, se você ainda não fez, vai colocar a redação em 2 dias da semana. Então vamos colocar aqui hipoteticamente quarta-feira e sexta. Quarta e sexta. Na quarta-feira, você vai vir aqui no curso, vai lá no módulo Propostas de Redação, vai escolher um tema. E esse tema, você vai estudá-lo. Pode assistir aqui a videoaula, ler o material PDF, pode vir no canal do YouTube do Prof. Rafa, que tem conteúdo pra caramba, ou pode ir também para outras fontes, desde que sejam confiáveis, desde que seja um conteúdo confiável. E aí você vai anotar tudo sobre aquele tema. Então imagina aí que você está estudando felicidade, um tema abstrato, né? Então tudo que você encontrar de autores, de dados, de exemplos, vai colocando em tópicos. Não escreve texto longo não, só em tópicos mesmo. Guardou lá o caderninho da redação. E aí, na sexta-feira, você vai pegar aquele tema e vai treiná-lo como se estivesse no dia da prova. Aí já não vale mais consulta, é só o texto motivador, a folha de rascunho e a folha definitiva. E vai cronometrar 1h30. Não acha que isso é bobo. Muitos alunos me mandam mensagem: poxa, professor, eu não te escutei, né? Eu não treinava a redação cronometrando, aí depois eu fiquei enrolado no dia da prova. Então tem que cronometrar sim. O ideal é você ficar em torno de 1h30. Claro que isso vai depender de candidato para candidato, porque tem candidato que voa, vai rapidinho na prova objetiva e libera 2 horas para discursiva. Mas isso não é a média. A média é 1h30, que é o padrão. E assim você vai treinando o seu psicológico, vai treinando a redação junto com os simulados que você acaba fazendo e assim consegue estudar de maneira eficiente. Como que está o nosso curso para CETESB? São 16 módulos. Ao longo desses módulos, vocês vão ter muito conteúdo de filosofia, de sociologia, a estrutura passo a passo, que é a próxima aula,
gramática aplicada à redação. Uma coisa é fazer questões objetivas, outra coisa é usar esse conhecimento na hora de produzir um texto. 3 correções personalizadas, mas você pode contratar mais correções caso queira. Nós temos aí pacotes avulsos com 3, 5 ou 10 correções, mas o curso te dá 3 correções. Videoaulas bem didáticas, objetivas, prazerosas, direto ao ponto. Um material PDF mais robusto, caso o aluno queira aprofundar. Então, se o aluno quiser ir só pelas videoaulas ou só pelo PDF, pode. Ou se quiser combinar os dois também, aí vai depender muito das estratégias de estudos de cada aluno. Slides disponibilizados para que você possa acompanhar a aula, materiais complementares e diversos bônus que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Então, como que funcionam essas 3 correções personalizadas? É o seguinte, você vai chegar lá no módulo propostas de redação, daqui a pouquinho eu vou mostrar onde que fica esse módulo, vai escolher um tema, eu geralmente coloco 3 arquivos lá. Os temas já cobrados pela FCC, temas inéditos elaborados por mim e tem os estudos dirigidos de redação. Caso o aluno tenha mais dificuldades, ele pode seguir as dicas de repertório que eu coloco para cada tema no estudo dirigido. Então você pode escolher qualquer um desses temas. Vai imprimir a sua folha lá de redação, e tem que ser na folha de redação, a gente segue ali o mesmo padrão da banca, o tamanho da linha e tal. Você vai imprimir e vai escrever de forma manuscrita, digitalizar em PDF. Vai digitalizar em PDF e vai mandar para o nosso e-mail institucional, que é o magodaredação@gmail.com. E aí lá no campo assunto você vai colocar assim, redação 01, aluno do curso CETESB. Nosso atendimento vai pegar aquele arquivo, vai enviar para os corretores. É isso mesmo, você vai ter 2 corretores para chamar de seu. 2 corretores para chamar de seu. E aí, em 5 dias úteis, não conta sábado, nem domingo, nem feriado, você receberá a sua correção por meio de um PDF bonitinho. Nele vai ter a redação que você enviou, até para saber que foi aquele texto corrigido. 2 ícones. Quando você clicar no primeiro ícone, você vai escutar a correção do professor ou da professora de conteúdo e estrutura. No segundo ícone, quando você clica, você escuta a voz do professor ou da professora de gramática. E são correções detalhadas. Vão mencionar o que você errou, o que você acertou e o que você precisa melhorar. E no final do arquivo tem os critérios da banca e aí você vai saber quanto você tirou em conteúdo, estrutura e expressão. Então é uma correção muito detalhada. Todos os corretores são professores qualificadíssimos, experientes, treinados diretamente por mim para corrigir a partir da minha metodologia. Detalhe, todas as 3 correções você precisa esgotá-las até 10 dias antes da prova, até o dia 7 de março. E aqui está o nosso cronograma. Esta é a aula 00 de apresentação. Depois nós temos a aula de estrutura passo a passo. Começa a primeira rodada temática. Aqui vai estar um módulo de propostas de redação, que você vai ter os temas já cobrados, os temas inéditos, mais os estudos dirigidos. Não tem problema, pode escolher qualquer um desses temas. Depois vem a segunda rodada de temas quentes. Um bônus maroto, é isso mesmo, você vai ganhar um e-book, 10 autores coringas, mais 10 modelos de redação, só para vocês terem uma ideia. Se você for lá no site agora, este e-book está sendo vendido a R$ 59,00. Aqui você vai tê-lo gratuitamente. Terceira rodada de temas quentes, a quarta rodada de temas quentes, que eu vou aprofundar diversos temas de filosofia e de sociologia. No finalzinho aqui, mais um bônus. O e-book 50 mapas mentais para usar na redação. Isso aqui é para te ajudar na revisão. Se você for lá no site agora, você compraria este e-book por R$ 61,00. Mas aqui no curso você não paga absolutamente nada, porque ele é o seu direito. É um bônus que você tem. Depois vem uma sequência de aulas aqui da Prof. Jaque, de gramática aplicada à redação. Mais um bônus aqui, que é uma aula especial de análise de redações nota 10. O emprego da vírgula, mais um bônus aqui de alusões literárias, lembrando que a FCC gosta muito do argumento de autoridade e gosta bastante também das alusões literárias, quando colocadas da forma correta.
E para fechar as aulas da Jaque, concordância e ortografia. Mais um bônus aqui dos temas mais difíceis da história da FCC. E para a gente fechar o nosso curso, uma análise, um módulo de análise de redações que o Valdir realiza, né, para mostrar o que deu certo, o que deu errado, como deveria ser feito. Tem mais um módulo aqui de bônus, no qual nós temos lá o link para o Telegram exclusivo de alunos, então eu aconselho vocês entrarem nesse Telegram, porque eu sempre coloco lá dicas semanais especiais, eu e a Jaque. E tem também descontos em diversos outros e-books que não foram contemplados aqui nos bônus, né? Mas se o aluno quiser comprar, ele tem 30% de desconto. Então tem lá o 40 conceitos para usar na redação, que eu sugiro que vocês tenham como livro de cabeceira, tem o de 50 alusões para usar na redação, entre tantos outros, né? Então você tem mais um bônus aí. E a revisão, temas quentes, que também é um bônus, porque a gente sempre vende separadamente o curso de revisão, e ele custa R$ 75,00. Mas para os alunos do curso completo, a gente coloca aqui o conteúdo. Meus amigos, é isso tudo. Se você quiser fazer parte aqui da equipe Mago da Redação, clica na descrição desse vídeo, tem aí o link do curso da CETESB, ou entra lá no meu site também, www.magodaredação.com.br, vai no menu cursos, procura lá o curso de redação para CETESB e adquire e espalha. Pega o link desta aula aqui, se você gostou, joga aí nos grupos de estudos que vocês fazem parte, lá no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, né, no Facebook, joga o link lá para os amigos conhecerem também. Um grande abraço e vamos com tudo!